Oi, eu sou a Juliana e hoje foi o dia que eu tomei coragem para falar quem eu sou de verdade, né? Eu passei a vida inteira me fingindo de burra para estar perto de pessoas que nunca quiseram o meu bem, que nunca viram o meu valor. Então, nesse perfil eu decidi compartilhar os assuntos, né, que eu sou de fato apaixonada, que é história, religião, espiritualidade, humanidade, sentido da vida, universo, essas coisas. E a primeira coisa que eu gostaria de estar trazendo aqui é o porquê que mesmo eu sendo batizada, consagrada, líder de louvor, teologia, capelania, essas coisas tudo, dom da revelação, palavra, por que mesmo eu tendo todas essas experiências, hoje eu não acredito no Deus da Bíblia. Hoje eu entendo que aquilo ali é só uma conversa para boi dormir e manter quem é pobre mais fudido do que já é. E porque hoje eu tenho espiritualidade, não tenho religião. E por que eu misturo tudo? Eu gosto de louvor, eu gosto de ponto de umbanda, eu gosto de ponto de macumba, entendeu? De vez em quando eu acendo umas velas, às vezes eu acendo os incensos, às vezes eu tomo banho de erva, às vezes eu faço umas orações. E é isso, entendeu? E para mim também é um pouco confuso o que eu estou vivendo e compartilhando com vocês. Mas por que eu tive essa mudança radical? Primeiro, quando eu estava na igreja, eu sempre via a hipocrisia. Ai, é muito nojento, é muito hipócrita, muito. A maioria das vezes nem o pastor que está lá em cima do altar não segue o que ele diz, entendeu? Eu tive no altar e eu vi pastores que eram cheios do Espírito de Deus e falavam em línguas e profecias e papapá, tendo relação sexual antes do casamento. Eu vi pastores que metiam a língua assim, assada, e que isso, aquilo, outro, curando os outros. Eu aprendi a ouvir da boca de pastor que o que dá mais dinheiro no Brasil é droga e igreja. É. Eu vi um pastor colocando responsabilidade espiritual numa menina de 18 anos, porque ele não queria dar cajado na igreja, porque senão os irmãos não iam gostar dele. Então, eu tenho os meus motivos pessoais, mas eu também tenho os meus motivos racionais. Você já ouviu falar de Leopoldo II da Bélgica? Leopoldo II da Bélgica, ele nasceu em Bruxelas, 9 de abril de 1835. 17 de Laeken, 17 de dezembro de 1909. Foi o segundo rei dos belgas, de 1865 até sua morte em 1909. Foi também soberano do Estado Livre do Congo. Primeiro, como é que você é soberano de um Estado que é livre e outro de preto, onde estava na época da escravidão? Você já viu que a hipocrisia começa aí. O regime da colônia africana de Leopoldo II, colônia, olha como é que o cara fala de seres humanos, como se fosse animal. Já me começa a me subir um ranço. Nossa Senhora. O regime da colônia africana de Pedro II, de Leopoldo II, o Estado Livre do Congo, atual República Democrática do Congo, tornou-se um dos escândalos internacionais mais infames da virada do século XIX para o século XX. O relatório de 1904, escrito pelos infames da virada do século XIX para o século XX, o relatório de 1904, escrito pelo cônsul britânico Roger Casement, levou à prisão e à punição de oficiais brancos, que tinham sido responsáveis por matança a sangue frio durante uma expedição de coleta de borracha em 1903, incluindo o indivíduo belga, que matou a tiros pelo menos 122 congoleses. Leopoldo II lucrou com a exploração desenfreada do Congo, resultando no assassinato de 10 milhões de congoleses, sendo a principal figura política responsável por um dos maiores genocídios já realizados na história da humanidade. Isso foi feito em nome de Deus. A ferramenta que eles usaram foi o cristianismo. A religião que você conhece hoje não foi apresentada por Cristo como você acha, foi apresentada por homens que matavam crianças que não cumpriam a meta de colheita de algodão, por homens que usavam da ferramenta de estupro para quebrar a identidade dos líderes africanos e quebrar a postura deles de homem perante a família. Esse é o Deus que você conhece, esse é o Deus que te apresentaram e você defende com unhas e dentes e não sabe por que sua vida nunca muda. A gente está vivendo uma época onde tem área VIP nas igrejas.
Que droga que a sociedade está usando, gente. Que droga que a sociedade está usando. Então, quando eu fui começar a estudar a história, eu percebi que Deus não era o que eles falavam. E que Deus, nossa, era muito, muito, muito além, entendeu? Deus para mim é sabedoria, é conhecimento, é respeito, é liberdade, é autonomia, entendeu? Deus para mim é humanidade, é consciência, é vida. Então, o motivo, né, de hoje eu ter raiva de cristão é porque eu percebi que o cristianismo nada mais é do que uma máscara para proteger pessoas fracas emocionalmente, de baixa capacidade de consciência de lidar com seus próprios problemas. Só que isso é um problema porque isso gera muita morte, muita destruição, muita divisão, muitas crianças inocentes morrendo, e isso gera uma raiva muito grande dentro de mim. Então vamos começar a compartilhar alguns poucos conhecimentos que eu conheci, que pode estar trazendo acolhimento para você que foi criticado, julgada, rejeitada, maltratada, abusada e qualquer outra coisa. Se o mundo te rejeitou, talvez eu possa te ajudar.